Depois de mais de 40 anos de existência, o Venom colecionou uma grande quantidade de filhos dentro dos quadrinhos. E a título de curiosidade, a raça Clintar, que é a raça do Venom, se reproduz assexuadamente, logo não precisam de parceiros e muitas vezes fazem isso como mecanismo de defesa. Graças a isso, hoje temos um vídeo completinho sobre todos os 9 filhos do Venom no universo 616. Carnificina é o primeiro filho do Venom e com certeza sua cria mais bem sucedida, também aquele que superou o pai em força e perigo para a Terra. Após uma batalha contra o vilão Styx, onde o simbionte Venom foi dado como morto, seu antigo hospedeiro Ed Brock foi encarcerado em uma prisão para humanos normais. Seu companheiro de cela era Cletus Kasady, um assassino psicótico cumprindo 11 sentenças consecutivas de prisão perpétua na Ilha Riker. No entanto, o simbionte Venom não estava morto, apenas incapacitado por um tempo, e depois que se recuperou, procurou Ed e se reconectou com ele, partindo para retomar sua busca de vingança contra o Homem-Aranha. Mas ao sair da cela da prisão, ele deixou sua prole para trás, e o simbionte recém-nascido procurou o hospedeiro disponível mais próximo. Ele se agarrou a Cletus Kasady, entrando em seu corpo através de um corte na sua mão, onde se fundiu com seu sangue e assim nasceu Carnificina. O novo simbionte era melhor em tudo que seu pai, desde força, velocidade, manipulação corporal e até mesmo resistência. Como está ligado à corrente sanguínea de Cletus, é quase impossível separá-los à força e ele pode se regenerar mesmo se aparentemente estiver destruído. O mesmo pode se regenerar a partir de algumas células e graças à memória genética dos simbiontes, ele pode replicar habilidades do Homem-Aranha mesmo sem nunca ter se ligado ao Peter Parker. Assim como o Venom, ele é indetectável ao sentido aranha e também aos sentidos aguçados do próprio Venom, mostrando uma superioridade em relação ao pai. Após ser usado como experimentos pelas indústrias HAL, ele desenvolveu a habilidade de criar duplicatas de si mesmo que poderiam ser controladas pelo corpo principal. E em algumas raras ocasiões, ele é retratado com habilidades vampíricas e seu toque é cáustico para os outros, tornando o contato prolongado fatal para qualquer recipiente azarado ao alcance do simbionte. Por fim, ele perdeu a vulnerabilidade ao som após ter contato com Darkhold, e não importa muito com o calor desde que seja ele quem produza as chamas. Mas avançando, diferentemente do que foi mostrado nos filmes, Riot é um simbionte proveniente do Venom, por mais que não seja da mesma forma que o Carnificina. Mas para explicar sobre o simbionte, vale explicar sobre a Fundação da Vida, que vai ser um elemento importante aqui no vídeo. A Fundação da Vida era uma organização que buscava proporcionar uma vida confortável aos seus ricos clientes em uma possível guerra fria ou caos mundial. Eles precisariam de uma força policial sobre-humana para proteger esse futuro utópico, e o líder da fundação viu o potencial de criar esses futuros guardiões nos descendentes do Venom. E uma vez que a Fundação Futuro capturou Venom, que estava em São Francisco na época, eles o levaram para seu laboratório no deserto da Califórnia. Lá, eles usaram um procedimento para extrair à força 5 sementes de simbionte do Venom e a chocaram em seu laboratório. Muito jovem para controlar o seu hospedeiro, o bebê simbionte da cor azul foi fundido com Trevor Cole, um oficial da Força de Segurança da Fundação da Vida que era composta por policiais, soldados e mercenários. Juntos, os simbiontes e Cole ficaram conhecidos como Riot, e eles, junto com outros 4 simbiontes, se tornaram os simbiontes guardiões da Fundação. Ele conta com os poderes padrão de um simbionte, nada muito especial como é o caso do seu irmão mais velho Carnificina, mas ao contrário dos seus irmãos simbiontes, Riot preferia criar grandes armas, como martelos e massas, a partir dos seus braços, e isso provavelmente era causado pela mentalidade agressiva do Trevor. Mas indo para a terceira, Grito foi mais uma das 4 simbiontes que foram criadas pela Fundação da Vida, a partir das sementes forçadas do Venom, então não tem muito o que falar da sua origem. O simbionte foi fundido com Dona Diego, codinome da agente de Ataque 4, uma mercenária que sofre de esquizofrenia. Eventualmente a simbionte e o hospedeiro morreram, mais de uma vez aliás, mas uma em especial merece atenção, já que após o acontecimento, o Dr. Steven, um dos chefes da empresa Alchemax, colheu amostras obtidas da pele e do sangue do seu hospedeiro da época, que era Andy Benton. Quando seus esforços para revitalizar o simbionte não tiveram sucesso, o Dr. Steven combinou os restos mortais com o soro do anti-Venom, criando um novo simbionte, o Silêncio. Mas eu coloquei ele só como curiosidade, não entra para a lista oficial de filhos do Venom. Quanto a Grito, ela possui os poderes padrões de um simbionte, mas ao contrário dos seus irmãos, Grito preferia estender os seus tentáculos semelhante a pelos para chicotear ou cercar os seus inimigos. Uma característica marcante dela também é a capacidade de manipular sua biomassa para formar asas, coisas que todos são capazes, mas ela faz com mais frequência. Vale mencionar também que ela é vulnerável a calor intenso, mas já demonstrou que não é ferida pelo fogo do inferno quando esteve com Andy Benton. Mas ainda nos simbiontes que foram criados à força do Venom, lembrando que são 5 no total e ainda faltam mais 2, temos a Agonia. O simbionte roxo foi ligado a Leslie Gesneria, uma oficial da Força de Segurança da Fundação da Vida. Assim como aconteceu com a Grito, a Agonia, ou pelo menos parte dela, foi manipulada pelos geneticistas da Alchemax. Essa parte foi fundida com outras
cepas de outros filhos do Venom, junto com cepas do Toxina, o neto do Venom, criando o simbionte Loucura no processo. Curiosamente, ocorreu novamente de fazerem experimentos com uma cepa da personagem, dessa vez ligada a um ciborgue sem cérebro pela Fundação da Vida. Isso para criar um super soldado obediente, mas o hospedeiro foi posteriormente morto pelo Homem-Aranha, deixando a cepa simbionte para ser protegida pela Alchemax. Até onde eu sei, essa combinação não chegou a gerar nenhum outro simbionte e ficou por isso mesmo. Mas quanto a seus poderes, é o mesmo de todos os simbiontes padrão, mas conta com seu metabolismo para cuspir ácido. Isso pode queimar a maioria das substâncias, entretanto, a extensão total, o limite e o alcance dos seus projéteis de ácido são desconhecidos. Vale lembrar que o Venom também contou por muitos anos com a saliva ácida, mas não usava para atacar da mesma forma que a Agonia. A Agonia também é capaz até mesmo de absorver e redistribuir substâncias químicas de diferentes maneiras, como regurgitar a teia artificial do Homem-Aranha. Curiosamente, essa é uma habilidade única dentre todos os simbiontes gerados pela Fundação da Vida. Mas avançando com a lista, mais um dos simbiontes da Fundação da Vida, Phage, foi fundido com Karl Mach, um oficial de força de segurança da Fundação, e mais tarde foi ligado ao tenente Rico Axelson. Apesar dele ter relativamente bastante história dentro dos quadrinhos, não é um personagem muito interessante como os outros simbiontes. Ele tem os mesmos poderes de um simbionte médio, mas a sua principal forma de ataque era de transformar o seu traje simbiótico em longas lâminas serrilhadas. Obviamente ele usava isso para cortar ou esfaquear seus oponentes, algo que é muito marcante no Carnificina e no Riot dos filmes. Vale ressaltar também que ele teve sua percepção sensorial aumentada por experimentos governamentais nos hospedeiros dos simbiontes, e isso rendeu a ele uma visão telescópica, tornando mais fácil de atirar em um alvo a quilômetros de distância com uma arma de fogo de alta potência. O que no geral não importa muito para um simbionte, mas quando seu hospedeiro é um militar, isso sim é muito útil. Fora que, assim como a Agonia, ele também tem resistência ao fogo infernal. E finalmente finalizando com os simbiontes da Fundação da Vida, temos o Lasher, que foi fundido com Ramon Hernandez, mais um da força de segurança da empresa. Curiosamente demorou um bom tempo até ele ter o seu nome próprio, só sendo nomeado após se unir a um cão de guerra enquanto estava em posse do exército dos Estados Unidos. Eles conseguiram fazer isso com tanta facilidade porque estava em um estado de quase catatonia, após ser separado dos seus irmãos, que em determinado momento se uniram nos quadrinhos. Depois de se recuperar mentalmente, ele perdeu livre-arbítrio com a chegada de Knu, então o personagem passou boa parte do seu tempo sem ser ele mesmo. Ele conta com os poderes padrão, mas ele prefere criar tentáculos em suas costas, o que não chega a ser um poder original, mas é uma forma única de utilizá-lo. Seu principal método de ataque era formar longos tentáculos semelhantes a chicotes que agiam como membros para serem mais eficazes contra os oponentes, prendendo seus inimigos e os chicoteando. O simbionte, após a modificação pelo governo, podia conectar-se ao hospedeiro e a um cadáver de um animal pequeno, como um cão, permitindo ataques à distância. O hospedeiro controla o cadáver por um bocal mimético, dando ordens como mover, retornar, atacar ou mutilar um alvo. Mas finalmente avançando para fora da Fundação da Vida, o Sleeper é sua sétima cria e foi o resultado de uma gravidez incomum e bem difícil. Porém, preocupados que a ligação a um hospedeiro em uma idade tão jovem o corromperia em um monstro como foi com seus irmãos, o simbionte Venom e Ed Brock optaram por deixá-los aos cuidados da Alchemax. Ele nasceu pelo Dr. Steven, o mesmo que eu já mencionei ao longo do vídeo, e foi no laboratório da Alchemax onde escapou por pouco de ser capturado e ligado ao Escorpião, o mesmo que é o vilão do Homem-Aranha. E pode parecer aleatório, mas o Escorpião já foi um hospedeiro do Venom e fez parte dos Vingadores Sombrios, por mais que seja uma fase bem esquecida pela maioria. À medida que o Sleeper amadureceu, ele desenvolveu habilidades únicas que a Alchemax queria usar para lucrar, mas Ed Brock simplesmente barrou e ameaçou os líderes da organização. Mais pra frente, quando o simbionte Venom se recusou a retornar ao seu hospedeiro original, o soldado Kree Tel-Kar, ele tomou o simbionte Sleeper como refém e ameaçou se conectar e corrompê-lo a menos que ele obedecesse. Irritado com a perda de seu pai, o simbionte usou suas habilidades para interferir nos pensamentos de Ed Brock e propôs se conectar a ele para salvar o Venom. No fim, Venom foi salvo, voltou a se unir com Ed Brock e o próprio Sleeper se uniu ao Tel-Kar, mas não de qualquer forma. Ele o lobotomizou para ter total controle sobre seu corpo e mais tarde partiu para explorar o cosmos. O fato do Sleeper ser tão valioso é por conta da sua quimiocinese, a capacidade de produzir produtos químicos, líquidos e aerosóis com uma variedade de efeitos. Isso inclui induzir vários estados emocionais, tranquilizar alvos, manipulação psicológica e secretar produtos químicos corrosivos para atacar os seus oponentes. Isso também dá a ele uma capacidade de camuflagem superior aos outros simbiontes, gerando feromônios para mascarar quase que completamente a sua presença. Ele também é capaz de usar a quimiocinese como meio de propulsão de foguete, permitindo atravessar o espaço e produzir ácido. Ele também tem um dos maiores poderes de camuflagem dentre todos os simbiontes, manipulando a luz ambiente para se tornar invisível. Isso, em conjunto com o uso das suas habilidades hormonais, permite que ele confunda sistemas sensoriais de outras pessoas, se tornando o perseguidor perfeito. Ele também conta com sentidos visuais muito acima da média para simbiontes,
simbiontes e pode manipular sua massa para criar cópias funcionais de si, sendo ele um dos simbiontes mais poderosos que existem. Mas olha só, curiosamente o Silver é um filho do Venom que simplesmente não deveria existir na teoria, já que o Venom desenvolveu uma esterilidade após gerar o Sleeper. A história dele é bem curta e ocorreu quando o Venom o gerou quando tentava resgatar um funcionário da Alchemax sequestrado por um homem chamado de Ninguém. O problema é que, paralelamente a isso, a Viúva Negra estava investigando esse funcionário quando se deparou com o simbionte e eles se uniram. Eles tiveram dificuldades de atuarem juntos inicialmente, mas chegaram em um acordo e formaram uma boa dupla, até se separarem em uma missão e o Silver acabou sendo morto pelo Anti-Venom. Junto com os poderes tradicionais da raça, esse simbionte é capaz de absorver as memórias de outros comendo seus cérebros, permitindo que ele e o seu hospedeiro saibam que tipo de pessoa suas vítimas eram e as imitem perfeitamente. Um poder que particularmente beneficia muito a Viúva Negra, que é uma espiã. Ele também contava com a habilidade de transformar sua massa em um enxame de aranhas que são indistinguíveis das verdadeiras aranhas viúvas negras. Com esse conjunto de poderes únicos, é realmente uma pena que não teve muito desenvolvimento. Mas para finalizar com o nono e último da lista, eu coloquei o Dylan Brock. Dylan Brock é filho de Ed Brock, Annie Wing e do simbionte Venom, criado pela colmeia simbionte para destruir Knu. Acontece que toda essa situação traumatizou a Annie e ela abandonou Dylan com seu avô Cole e tirou a própria vida após isso. O problema é que Dylan cresceu achando que Cole era seu verdadeiro pai e sofreu diversos tipos de abusos, onde levou um certo tempo para encontrar com Ed, seu verdadeiro pai. Quando isso aconteceu, Dylan entrou em coma após uma visão de Knu, e Ed percebeu que era seu filho, o protegendo, mas sem revelar ser seu pai. Quando Carnificina ameaçou Dylan, Ed mata o vilão, libertando o deus dos simbiontes no processo, onde foi necessária a união de todos os heróis da Terra para detê-lo e Dylan foi essencial na sua derrota. Mais tarde, descobre suas origens como híbrido e após conflitos com Ed em um loop temporal, assume a identidade de Codex, buscando vingança contra o pai, mas acaba sem o simbionte Venom, determinado a recuperá-lo. Dylan parece exteriormente um garoto normal, mas na verdade é um pedaço do simbionte Venom encarnado em forma humana. Ele era inicialmente incapaz de controlar conscientemente seus poderes que seriam ativados instintivamente em momentos de estresse extremo, mas com a prática e a instrução do deus dos simbiontes, Dylan eventualmente se tornou capaz de utilizá-los conscientemente. De acordo com a análise do Senhor Fantástico, os poderes de Dylan não derivam de Knu, mas do seu oposto, o deus da luz. A criança é capaz de sentir simbiontes e quando seus poderes são ativados, ele é capaz de repelir a força dos simbiontes que tentam se ligar a ele. Ele pode controlá-los à força contra sua vontade, e também é capaz de matar facilmente simbiontes que estão ameaçando sua vida. Um poder interessante é sua capacidade de controlar simbiontes à distância ao entrar na mente coletiva da raça, algo que apenas Knu era capaz de fazer anteriormente. Devido ao seu status de híbrido, sempre que Dylan se liga a um simbionte, ele não apenas corta sua conexão com a colmeia, mas também inicia rapidamente um processo evolutivo que torna aquele simbionte mais forte e diferente. E é justamente esse personagem que finaliza o vídeo de hoje, e se curtiu saber mais sobre as crias do Venom, você já sabe, deixa o like aí embaixo, manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima.